Olá, meus amados irmãos, boa noite, Igreja Batista Alvorada. Mais uma vez nós usamos do recurso tecnológico para propiciar a todos nós esse momento de encontro com Deus, de culto, de adoração. Até porque o nosso Deus, o Deus eterno, ele é digno de todo louvor, honra e adoração. E nós estamos aqui nesse momento de reflexão para desenvolvermos isso na nossa vida. Eu espero, meu irmão, espero, minha irmã, que a sua fé em Jesus Cristo, que a sua caminhada com Deus sejam fortalecidas neste momento e que as tantas lutas que existem, as adversidades que aparecem nessa conjuntura que vivemos na atualidade, só o Senhor para nos ajudar a enfrentar, só o Senhor para nos amparar, de modo que possamos contar com Ele em toda e qualquer situação, todos os dias, porque Ele é de fato o nosso Deus, o dono da nossa vida e o Senhor que nos conduz na história. Eu gostaria de ler com vocês, meus amados irmãos, compartilhar o texto que se encontra no Salmo de número 46. Nós iremos ler os versículos de 1 a 7 e também o versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel nos ajudará. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Meus queridos irmãos, eu queria pensar com vocês exatamente um pouco nesse texto do Salmo 46 e pensarmos juntos, refletirmos numa temática que julgo eu ser extremamente relevante para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. O tema é: em época de pandemia, Deus é o nosso refúgio. Esse salmo, meus irmãos, é um saltério. E esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. O saltério era uma espécie de cântico de louvor, cântico de adoração, mas também um saltério que enfatizava a petição, a oração, devido às necessidades que o povo de Israel tinha. Então é um saltério que tem louvor e que tem também oração. Os saltérios, para quem não sabe, eram muito utilizados como fonte inesgotável de devoção. É aquele momento em que nós nos voltamos para o Senhor para nos encontrarmos com Ele. O saltério é uma fonte inesgotável de cultivo da espiritualidade, o que também serve para nós ainda hoje. Esse salmo é um salmo de louvor que nos ajuda a enfrentar o que nós estamos enfrentando atualmente. O primeiro destaque que eu faço nesse texto, meus amados irmãos, está no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação ou nas tribulações. Em época de pandemia, Deus é o nosso refúgio, porque Ele é de fato o nosso socorro. Este é o ensinamento do versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso significa que estejamos vivendo qualquer dificuldade, Deus se manifesta como sendo o nosso socorro. Se a pandemia está causando transtorno, preocupação, medo, ansiedade, nós não podemos esquecer que temos um Deus maior, um Deus que cuida de nós. Por isso que a ênfase do salmista é que o Senhor é o nosso refúgio. Ele é presente, Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos socorre, é Ele quem nos dá o socorro e nos traz a paz que nós precisamos para enfrentar esse momento de tamanha adversidade. Meus irmãos, nós precisamos confiar nesse Deus que é o nosso refúgio. E Ele é o nosso refúgio porque Ele é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. O segundo ponto que eu destacaria também nesse texto tem a ver com o versículo de número 1. Em época de pandemia, Deus é o nosso refúgio porque Ele é uma poderosa fortaleza. Conhecer pessoal e intimamente a Deus, o Deus que é refúgio,
nos traz encorajamento e força. Encorajamento para nos alimentar a continuar a caminhada. Encorajamento para a gente não desanimar, mas força para a gente continuar lutando por aquilo que tem sentido. E nada tem mais sentido nesse momento de termos em nossa vida uma intimidade com Deus, e daí exige força de nós, mas também fidelidade ao Senhor em tudo o que façamos. Meus irmãos, o momento é de não entrarmos em desespero. O desespero não nos ajuda. Quem de fato pode nos ajudar é o próprio Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Se a pandemia está tirando a nossa vida do sério, nós podemos enfrentá-la com uma perspectiva de fé. Nós podemos enfrentá-la com uma perspectiva de caminhada com Deus. Então, para continuarmos olhando para frente, para olharmos para o nosso futuro, meus irmãos, aconteça o que acontecer com esta pandemia, uma certeza nós temos no nosso coração. Deus é o nosso refúgio, Ele é uma poderosa fortaleza na nossa vida. É em Deus que nós encontramos todo alívio para qualquer dificuldade. É em Deus que nós encontramos a solução para as adversidades que nós enfrentamos. Então, nós encontramos em Deus o que nós precisamos viver. É em Deus que nós superamos as dificuldades do momento em que nós enfrentamos. Temos de lembrar que o coronavírus não é mais poderoso do que o nosso Deus. O nosso Deus é uma poderosa fortaleza na nossa vida. Mas eu queria também destacar um segundo ponto nesse texto, meus amados irmãos, e um terceiro ponto nesse texto. Mas antes eu queria, pensando nessa expressão, Deus é uma fortaleza poderosa, Deus é uma poderosa fortaleza na nossa vida. E eu estou lembrando aqui do cântico 323 do cantor cristão, que é o hino de Lutero. E tem duas expressões naquele hino que se relacionam diretamente com isso aqui. Eu queria partilhar com os irmãos. O hino começa assim: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que coisa espetacular, meus amados irmãos. Deus é uma poderosa fortaleza na nossa vida. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa reflexão, meus irmãos, é que em época de pandemia, Deus é o nosso refúgio, porque Ele está conosco o tempo todo. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor de toda e qualquer pandemia, e não será esta, a do coronavírus, que vai tirar de nós a confiança inabalável na presença do Senhor nosso Deus, porque Ele, de fato, é um Deus conosco. Deus é presente e está conosco cotidianamente, em toda e qualquer problemática. Ele caminha ao nosso lado todos os dias. Em Mateus, no capítulo 20, está escrito que aquilo que Jesus afirmou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor não falha, o Senhor se faz presente, o Senhor alegra a nossa vida com a presença irradiante de graça e de poder. Esse Deus que é refúgio, esse Deus que está conosco o tempo todo, em todas as adversidades, dificuldades, intempéries, esse Deus, Ele luta conosco. É por isso que Ele é o nosso refúgio. Então, meus irmãos, vamos confirmar pela fé que Deus está conosco o tempo todo. Ele se faz presente na nossa vida. Mas há um quarto aprendizado nesse salmo que nós queremos compartilhar com os irmãos. Em época de pandemia, Deus é o nosso refúgio, porque Ele aquieta o nosso coração. Essa é a expressão que aparece no versículo de número 10, que eu compartilho novamente com vocês. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Que coisa espetacular, maravilhosa, o alento que o Senhor nos traz nesta reflexão e nesse texto, meus amados irmãos. O que nós queremos destacar aqui, em outras palavras, é que o Senhor está nos dizendo assim: não temas. Existe o coronavírus, existe a adversidade, existe a complexidade da vida. Não temas, mas porque eu sou contigo. A palavra do Senhor que nós queremos enfatizar é exatamente essa: não temas,
eu sou contigo. O coronavírus, meus amados irmãos, pode até ter trazido um desconforto enorme na nossa vida. Um desconforto muito grande. Pode ter trazido intranquilidade que nós não esperávamos. Mas em meio a tudo isso, Deus, Ele traz alento para o nosso coração. Deus faz o nosso coração ficar aquietado, tranquilo, em paz e em serenidade. É como uma criança recém-nascida que deita tranquilamente porque sabe que a vida terá continuidade. Ou nós, mesmo quando na nossa idade que estamos, nós vivemos e sabemos que nós precisamos em cada dia confiar no Senhor. Lembra do Salmo de número 37? O que diz o Salmo de número 37 para nós? E esta é a palavra que está bem afinada, bem alinhada com essa parte da nossa reflexão. Porque o Senhor aquieta o nosso coração, porque Ele é o nosso refúgio. Em época de pandemia, Deus é o nosso refúgio, porque Ele aquieta o nosso coração. Então o Salmo de número 37 nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meus queridos irmãos, o momento é da gente reafirmar a nossa confiança, a nossa fé nesse Deus que pode todas as coisas. Vamos entregar em cada dia da nossa vida, nessa próxima semana, nesse próximo mês, que nós não sabemos o que estará acontecendo, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Vamos confiar nele de todo o coração e em esperança esperarmos, porque Ele tudo fará. Deus é o nosso refúgio em época de pandemia. O Senhor está nos dizendo: não temas, porque Ele aquieta o nosso coração. Meu amado irmão, minha irmã, que Deus abençoe muito a sua vida nesta noite, nessa semana que se iniciou, que a graça eterna de Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai e as singelas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, aqui e para todos sempre. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção.